Então, a minha vida antes da chegada da Duda sempre foi de muito trabalho. Eu trabalho desde que eu tinha 14 anos e, assim, nunca mais parei. Eu estava terminando meu mestrado na Unicamp, que eu ainda não terminei. Tenho a empresa, né, tenho um laboratório de análises ambientais, tenho um blog. Vira e mexe eu faço alguma coisa, faço alguma atividade, faço trabalho voluntário. Então, assim, sempre fiz muita coisa. A minha gravidez foi completamente de surpresa, eu não sabia que... Eu não estava esperando, na verdade, eu namorava fazia 6 meses só. Desde o início, meu marido falava que ele queria ter uma família. E aí, com 6 meses, eu comecei a sentir uma dor no seio. Todo mundo falando, você deve estar grávida. Eu falava, imagina, eu grávida? Assim. Aí, a gente estava em São Paulo, a gente estava comendo brigadeiro, assim. Ele tomou coca e foi assim, anos que eu não tomo refrigerante. Eu olhei aquela Coca-Cola dele e falei assim... Nossa, tá diferente essa Coca-Cola. Falei, bom, vamos fazer o teste só por desencargo de consciência, né? A gente foi, comprei 2 testes e aí eu fiz, deu positivo. Eu cheguei, já parei direto num laboratório. Fui assim, um laboratório afastado, para não correr o risco de eu encontrar ninguém conhecido. E aí fiz, e o teste, assim, o exame de sangue também só confirmou aquilo que a gente já sabia. Então, assim, foi meio choque quando descobri que estava grávida, foi um susto. Eu optei primeiro a gente contar para os pais dele, porque eu queria ver como que ia ser a reação para poder contar para meus pais. Eu não conseguia falar nada, eu só chorava. E como foi numa segunda-feira que a gente confirmou, né, que eu realmente estava grávida, ele veio embora de São Paulo. E a hora que a gente chegou na casa dos pais dele, foi até engraçado, porque o pai dele falou assim, ó, 2 empresários, às 3 horas da tarde, uma segunda-feira, ou alguém tá morrendo ou a Carol tá grávida. E aí depois a gente foi pra casa dos meus pais pra contar pra minha mãe. Eu não conseguia falar. Eu levei assim, minha mãe me deu... O João tinha me dado um buquê de rosas com cartão. Eu entreguei pra minha mãe e falei... Aí ela leu no cartão, tipo assim, parabéns, mamãe. E foi aí que daí foi uma choradeira, a família inteira. E assim, eu queria até manter sigilo, assim, falei, vou esperar os 3 meses, que todo mundo fala pra contar. Só que nisso, assim, meu pai já tinha mandado nos grupos de WhatsApp dele o telefone, eu contando tudo ainda, já tinha gente ligando na minha casa pra dar parabéns, pra saber, e assim, porque meu pai já tinha colocado no grupo do WhatsApp. Quando eu fui na médica, na primeira consulta, e até ela falou assim, Carol, você não tem idade mais pra estar tão assustada. Ela falou assim, você não tem que... E eu falava pra ela, mas eu preciso trabalhar. E ela falou assim, você vai continuar trabalhando, você não tá doente. Ela falou assim, é vida normal, você só está grávida. Eu levei ao pé da letra essa ideia de que era vida normal, porque eu trabalhei assim até o final da gravidez. Eu acho assim, eu passei um pouco batido até pela gravidez, assim, pelo momento de curtir a barriga. Eu até penso assim, de ter um segundo filho, porque eu acho que eu trabalhei tanto e foi assim, foi tudo atropelado na minha vida, eu pulei algumas etapas. Sobre o casamento, assim, depois que eu descobri que estava grávida, a gente decidiu fazer uma festa para comemorar com os nossos amigos, até porque era uma coisa que a gente queria muito, a gente já estava planejando morar junto. E aí a gente, assim, eu queria casar na praia, então como eu descobri que estava grávida em janeiro, ou a gente casava logo, ou ia ser julho, eu estaria barriguda, não ia poder curtir tanto, então assim, a gente optou por fazer um casamento em 50 dias. Eu fiquei 14 horas em trabalho de parto e assim, várias coisas aconteceram no meu parto, assim, desde o carro da doula ser guinchado e ela precisar sair para resolver, porque os aparatos que ela ia precisar durante o meu parto estavam no carro dela. Então eu fiquei meio nervosa, porque eu fiquei sozinha, eu e o João, tinha algumas coisas que aconteciam, a gente não sabia se era normal, se aquilo estava acontecendo. E aí quando ela retornou, já estava quase nascendo, a gente correu pro hospital, e aí até conseguir quarto, tudo foi assim, pra mim foi um estresse muito grande. Então assim, a Duda nasceu, teve que fazer fórceps, porque o coraçãozinho dela começou a desacelerar. Só que foi tudo bem. Aí quando colocaram ela pra mamar, eu passei mal. Acho que assim, por todo o estresse que eu passei no trabalho de parto, assim, até pela ansiedade que a gente vive, assim, que eu não sabia. Então eu tive uma convulsão e eu até brinco que, assim, me respeitaram um dia de licença maternidade por conta dessa convulsão, porque a Duda nasceu numa terça, na quarta eu fiquei me recuperando, na quinta eu já estava respondendo e-mail no hospital mesmo, porque a gente demorou uma semana para ter alta, porque a Duda teve icterícia e ela era muito magrinha. Então a gente ficou no hospital e de lá eu com o computador respondendo e-mail do celular mesmo, atendendo o cliente, porque eu não avisei os clientes, assim, não sei se eu tinha vergonha, não sei dizer o que era, mas eu não avisava os clientes, tipo, olha, eu vou sair de licença maternidade. Eu simplesmente quis continuar atendendo da mesma maneira que eu atendia antes. Como a gente ficou uma semana na maternidade, eu tinha assim, muito apoio das enfermeiras, do pessoal lá no hospital, que era muito fácil, qualquer dúvida eu tocava a campainha e alguém já me socorria.
E aí, quando a gente foi pra casa, assim, eu fui chorando o caminho inteiro. Até hoje eu falava, Carol, o que aconteceu, assim, sabe? Mas assim, eu chorava de soluçar, porque pra mim era assim, a partir daquele momento seria assim, eu e ela agora na vida como ela é, realmente, assim, nós duas, por nós duas mesmo. Assim, eu acho que as primeiras semanas são bem assim, são terríveis. Eu sofria muito porque eu tentava conciliar as coisas de casa, as coisas da Duda e com o trabalho. Então, assim, às vezes eu acordava, assim, acordava não, né, mas assim, eu via que eram 3 horas da tarde e eu não tinha feito nada ainda. Eu tava de pijama e eu falava, gente, daí minha mãe ligava e falava, o que você fez? Eu falava, nada, porque assim, parecia que eu não tinha feito nada realmente, mas eu não tinha nem conseguido escovar o dente. Porque aí eu montei, assim, transformei minha sala de jantar no escritório, coloquei computador, coloquei todo o material que eu precisava na minha mesa de jantar. Então, assim, chegou um dia que eu tava fazendo serviço, tinha um funcionário esperando pra levar os papéis pra empresa, na porta, assim, da sala, eu com a Duda no colo, mamando, tentando resolver as coisas, entendeu? Então, assim, foi muito estressante nesse ponto. Aí eu resolvi voltar, com 1 mês e meio eu já tava na empresa, porque era muito mais estressante, assim, eu trabalho na empresa, nossa, é familiar, né? Então, meu pai me ligava e falava, filha, eu não quero te estressar, mas tem isso pra resolver. Então eu falei, é mais fácil eu voltar para a empresa, comprei aqueles bercinhos portáteis, coloquei na empresa com trocador, contratei uma babá e voltei para o escritório eu falei, pelo menos era menos estressante. Eu, assim, estressada eu já ficava, mas eu já estava ali perto para resolver do que ficar de casa tentando entender o que se passava. Mas eu não queria que, por exemplo, um cliente escutasse que tinha uma criança chorando lá dentro, porque para mim ali era um ambiente extremamente profissional. Então, por exemplo, se eu via que chegava cliente, eu corria, levava a Duda assim, com o bercinho tudo pra dentro do almoxarifado, deixava ela lá dentro enquanto o cliente estivesse lá na empresa. Eu acho que era mais preocupação da minha cabeça, porque assim, ninguém ia me criticar, ninguém ia reclamar, olha, eu não vou fazer serviço com vocês porque tem uma neném aí dentro. Mas eu não gostava disso. Eu acho que o que eu mais aprendi com a Duda foi assim, valorizar meu tempo. Assim, eu penso 2 vezes antes de topar um trabalho. É o meu tempo com ela, é um tempo que eu vou deixar de estar com a minha filha, que já passa o dia inteiro hoje, ela tá na escolinha, mas assim, ela começou essa semana, ficar o dia inteiro na escolinha. Então assim, chega final de semana, você tem uma festa, mas eu prefiro estar às vezes com a minha filha, brincando, do que saindo, deixando ela novamente, entendeu? Então, bom, como eu tenho assumo várias atividades, eu trabalho, né, assim, é o blog, dou aula, faço mestrado, tenho empresa, é marido, é filho, é mãe, é pai, é tudo assim que a gente tem que... Eu falo que eu sou assessora do meu pai, porque tudo ele precisa, ele pede pra mim. Então, assim, e eu guardo muitas coisas pra mim. Então, assim, esse começo do ano, assim, o estresse começou a me pegar, eu tive até um problema assim no meu corpo inteiro, ficar descamando. E eu acho assim, foi um sinal que era pra eu parar um pouco e assim, tô tratando de várias formas, porque assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar não, então... E eu penso assim, eu uso a Duda pra aprender o não, entendeu? Eu falo assim, você tá me chamando pra fazer uma coisa que talvez eu não queira, é o tempo que eu vou abrir mão de estar com a minha filha, então assim, eu penso isso como um não, entendeu? Eu posso estar com a minha filha, eu vou falar não pra essa outra situação. E aí eu tô tratando com terapia, tô voltando pra academia porque é uma coisa que me desestressa, e são coisas que eu tinha parado completamente, mas eu preciso pra me cuidar. Sobre a amamentação, assim, como a pediatra daí ela recomenda até os 2 anos, acho assim, por questão de saúde, dos anticorpos, eu prezo bastante por isso e tô tentando levar até os 2 anos. O começo pra mim foi muito desgastante, eu tive que até fazer relactação, porque eu passei por um estresse no começo, quando a Duda nasceu, que minha sogra acabou até falecendo, então eu tive que tomar remédio. Então, assim, pra mim foi uma conquista continuar amamentando. Então eu prezo muito por isso. Eu falo que eu só vejo benefícios porque eu tô emagrecendo, tá pronto 24 horas por dia. Não tem que me preocupar em esquentar a mamar à noite, porque ela dorme comigo na cama, então a hora que ela quer, ela já vem, já mama. Nem eu, nem ela acordamos durante a noite mais. E assim, eu gosto, vou continuar amamentando, apesar de assim, a minha família já fala que tá na hora de parar. Assim, meu pai principalmente frisa que já tá na hora de eu parar, e principalmente por eu trabalhar com homens, pra mim assim, é uma situação muito natural. Mas eu vejo que, assim, pro homem que tá vendo é constrangedor. Muitos deles passam, assim, sem olhar, assim, nem me cumprimenta porque tem medo de olhar, entendeu? Mas, assim, pra mim é uma coisa, assim, eu falo que é público, porque eu faço aonde precisa, onde para, eu não me preocupo. Eu acho que deveria ser o momento de nós duas juntas, mas, assim, eu acabo que é um momento que eu paro. Então, assim, eu aproveito pra responder e-mail, pra responder uma mensagem. Então, acaba, assim, não sendo como eu queria.
Mas pelo menos assim, continua sendo um momento nosso, não ideal, mas não deixa de ser um momento nosso. Assim, pensar assim, olhar pra trás e ver, eu acho, assim, a Duda com 1 ano e 9 meses, acho que é uma superação, porque assim, era uma coisa que era muito distante, ser mãe, assim, nunca foi um sonho meu, então, eu, assim, pra mim é uma superação, porque eu falo assim, tô dando conta, é um dia após o outro, assim, às vezes mais estresse, às vezes menos estresse, mas eu acho que tô me saindo bem como mãe.